Teve essa situação do Fernando Diniz, Flávio Prado. O Fernando Diniz é seu amigo pessoal, isso a gente já falou aqui algumas vezes, né? Você não esconde. E ele chega no Cruzeiro, depois do trabalho do Seabra, não é isso, Mauro? Isso, Seabra, não é? É. Isso depois do trabalho do Seabra. O Seabra fazia um belo trabalho. Daqui a pouco entrou numa má fase, mas ainda estava no topo ali, brigando no topo do Brasileirão, da tabela do Brasileirão. O Diniz chega, o Cruzeiro vai muito mal, é uma das piores campanhas aí do segundo turno, e aí empatou ontem contra o Lanús em casa, no Mineirão. Jogo decisivo aí da Sul-Americana, vai ter o jogo de volta. Diniz foi xingado. E na coletiva, eu vi aqui agora, né, numa página de Cruzeiro, que estavam dizendo que o Fernando Diniz na coletiva falou que pediu uma marcação-pressão, uma marcação alta, e que o time não fez. Que o Cruzeiro fez uma marcação baixa. E aí diziam, o time não está obedecendo às ordens do treinador. Eu sei que ele foi xingado e ele está num momento de pressão. O último trabalho do Diniz, se você for pegar a média, óbvio que foi muito positivo. Ele foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, mas ele sai na zona do rebaixamento sem conseguir sair da zona ali de jeito nenhum. E o Fluminense agora já está razoavelmente distante da zona. Ou seja, prova que o trabalho do Diniz estava meio defasado depois do título da Libertadores. O que falar desse momento do Fernando Diniz, Flávio Prado? É um momento que ele deve refletir sobre a carreira dele, sobre métodos ou não? É normal para quem usa um método tão diferente quanto o Diniz começar tão mal assim no Cruzeiro? Bom, era de se imaginar que o trabalho fosse diferente do que tinha lá, né? Ele tem um sistema de trabalho que é mais ou menos único, é autoral, e aí tem quem gosta, tem quem não gosta, aí é de cada um. Mas, obviamente, que você tinha um trabalho lá atrás, alguns, né, no Cruzeiro, e nenhum parecido com o que ele fazia, e eu imagino que o presidente do Cruzeiro sabia o que estava fazendo quando contratou um treinador que vai jogar de uma maneira completamente diferente. Isso demanda um certo tempo, demanda uma certa adaptação. Ah, mas aí não dá para esperar. Então não deveria ter contratado um cara que tem esse perfil, né? É mais ou menos por aí. E o tempo é muito curto, né, para você poder fazer alguma avaliação. Então, imagino que o presidente do Cruzeiro... Passou mal ontem, né? O dono da SAF. Passou mal? O Pedrinho? Passou mal, foi parar no hospital. Pô, que pena. Antes do jogo. Lamento muito. Então, mas eu imagino que ele sabe o que está fazendo, que ele estava trazendo um treinador que pode levar o Fluminense com um time, né, de jogadores veteranos ao título, sem nenhuma estrutura para ser campeão, fugindo completamente fora do padrão, mas que, obviamente, precisa de tempo para mudar uma cultura, até um jeito de jogar do futebol. Agora, se ele não tiver convicção, ele vai acabar terminando o trabalho mais cedo. Aí é normal. Mas está dentro da normalidade. É um trabalho diferente, um trabalho autoral que demanda um certo tempo para pegar, sim. Vamp. Eu estava vendo, digo... Não, Vamp, calma aí. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar. Na carreira no individual, né, em relação ao Diniz, no individual ele pode ter, se ganhar a Sul-Americana, os 3 títulos. Libertadores, Recopa Sul-Americana e a Sul-Americana, né? Quer dizer, 5 jogos, a impaciência do torcedor é porque o Cruzeiro já vem algum tempo sem ganhar, né? Mas está em aberto o jogo de volta lá. Eu acho que tem plenas condições de chegar lá. E ganhou, ele passa, acho que é do Libertad, ele ganha lá e empata em Minas. Para mim está tudo aberto. Tem chance sim, agora a impaciência do torcedor. O torcedor paga querendo, né? Querendo vitória, lota o estádio, uma semifinal, depois de tanto tempo o Cruzeiro na Série B, é mais por causa disso, essa impaciência. Não, mas é que o momento, Vamp, é muito ruim, né? Não é só da Sul-Americana, o Cruzeiro afundou no Brasileirão. A campanha do Cruzeiro no Brasileirão, ela piora muito na chegada do Diniz. O Cruzeiro estava brigando lá no topo da tabela. Hoje, o Cruzeiro está em 8º com 44 pontos. 44 pontos. Ele já chegou a estar na 5ª colocação. Ele está a 6 pontos do São Paulo, que está na 5ª colocação. É uma campanha ruim
do Cruzeiro nesse segundo turno. Então, é por isso um pouco a bronca. Não é só porque foi mal nesse jogo da Sul-Americana, mas é pouco tempo de trabalho. São quantos meses de trabalho, Flávio, você sabe? São... Acho que isso tem um mês, 40 dias mais ou menos. Muito pouco. Já dá, Mauro, para criticar o trabalho do Diniz ou é cedo? O começo é ruim, né? Mas, assim, eu acho que pode criticar o comando do futebol do Cruzeiro, né? Que fez uma troca... Primeiro houve aquela história daquele áudio, né? Que o dono do clube estaria criticando o ex-técnico. Aí depois da primeira estabilidade o rapaz é demitido. Foi feita essa troca buscando um cara mais de grife, né? Acho que fica a responsabilidade maior no comando, quem fez a troca. Fizeram a troca na correria e está dando errado. De novo, se a gente bater só no técnico, o dirigente sempre escapa. A gente tem que falar também de quem toma a decisão, né? E aí, bonitão? Fizeram a escolha. Acertaram ou errado? Por enquanto não está dando certo, não. É uma situação complicada aí do Diniz no Cruzeiro nesse começo. O Fernando Diniz, ele falou, tá, sobre esse momento, foi xingado depois do jogo, sobre o mau resultado contra o Lanús e o mau momento dele nessa chegada ao Cruzeiro. Vamos escutar aí o que falou o Fernando Diniz. E o roteiro, ele foi esse, porque a gente jogou mal. A gente jogou mal. E não tem desculpa. A gente jogou mal, precisa reconhecer que o time jogou mal. E foi isso. Então a gente ficou devendo hoje para os nossos torcedores, a gente precisa corrigir, precisa melhorar para poder a gente ter as nossas chances de vencer lá na Argentina. Na minha conta pode colocar tudo que quiser colocar. É isso, não tem nada. Eu sou o treinador do time. E o time tem que produzir, o time tem que ganhar. Essa responsabilidade eu tenho desde o dia que eu cheguei aqui. E eu quero ter a responsabilidade. E é para me cobrar mesmo. É para cobrar. Eu estou aqui para ser cobrado. Não estou aqui para ter isenção de nada. A partir do momento que eu vim para cá, eu vim com toda a minha paixão que eu tenho pelo jogo, pelo carinho que eu tenho pelo clube. Eu estou cada vez mais entrosado dentro do processo todo do que o clube almeja. Respeito demais, uma instituição gigantesca, e a gente precisa produzir o quanto antes. Algumas vezes a gente produziu e entregou a vitória. A gente precisa produzir e entregar resultados de vitória. E a gente tem que trabalhar muito para isso. E é o que a gente vai fazer. E o roteiro, ele... Olha aí, ó, é o Fernando Diniz falando aí de trabalho e sendo justo, né, Flávio? O Fernando Diniz, mesmo quando ele ganhou a Libertadores, ele falava, se eu não ganhasse, não iam elogiar meu trabalho, mas eu prefiro observar o trabalho. Se tá rendendo, se não tá, tem que reconhecer também essa situação. Agora, é o típico clube que não vai dar muito tempo pro Diniz, hein, Flávio? O Cruzeiro, o torcedor está querendo resultado, o torcedor está vendo investimento, o torcedor está engasgado com o baita momento do Atlético Mineiro. O Cruzeiro vem de uma sequência de anos que ele estava na Série B e o Atlético Mineiro conquistando Copa do Brasil, conquistando o Brasileiro, geralmente ganhando títulos mineiros em cima do Cruzeiro. A paciência do torcedor do Cruzeiro, ela não é grande no momento. Então, será que o Diniz vai ter tempo para mostrar esse trabalho ou ele tem que mostrar resultado logo antes que nem dê tempo dele mostrar trabalho? Bom, eu imagino que uma SAF pense como uma empresa. Uma empresa dá o tempo. Se não der, troca, paga multa e tá tudo certo. Não é uma coisa muito profissional, né? O profissional é aquele que dá um tempo. Você tem um projeto... Porque assim, o que eu imagino, contratou o Fernando Diniz, por quê? Porque gostava da maneira como ele trabalhava, gosta do projeto, da ideia do jogo que ele tem. Eu imagino que a contratação tenha sido essa. E não aquela de, vamos ver quem tá livre no mercado. Fernando Diniz, aí não vai dar em nada mesmo. Aí é sorte. E aí já não funciona. Então... Eu espero, quero crer que a nova direção do Cruzeiro pensou numa ideia de jogo, num trabalho a ser feito. Se pensou em resultado imediato, poderia até acontecer, como poderia não acontecer. Se a ideia era resultado imediato, se não der troca, vai trocar. É mais ou menos por aí. Esse momento aí do Fernando Diniz, onde ele vai precisar entregar resultado, ele sabe que ele vai precisar entregar resultado e chegando num clube que tem dinheiro. Isso é bom falar. Tem dinheiro, tem reforços, tem aí um meia que é de seleção brasileira, que é o Matheus Pereira, tem o Caio Jorge, né, que é um atacante aí de altíssimo nível, contratou também o Matheus Pereira, não, Matheus Henrique, que era do Grêmio.
Qual o nome do volante, Vamp? O baixinho que veio lá do... Matheus Henrique. Matheus Henrique, tá certo, pô. Quê? Tá certo, Matheus Henrique. Matheus Henrique é um Cruzeiro que gastou, gente. Gastou. E que deve também estar disposto a gastar mais para a próxima temporada para fazer um elenco aí vitorioso para o Fernando Diniz. Contratou o Wallace também, volante, que o Flamengo chegou a querer contratar em algumas situações. É o Cruzeiro gastando dinheiro. E aí, provavelmente, o Fernando Diniz vai ter mais pressão por causa disso, porque é um clube que gasta e que provavelmente vai querer resultado. E para piorar a situação do Diniz, o maior rival está voando. O maior rival está praticamente na final da Libertadores, está na final da Copa do Brasil, conquistou títulos recentes, conquista os títulos mineiros com frequência agora em cima do Cruzeiro. Então, o torcedor cruzeirense, claro, vai ter uma cobrança aí para cima do Diniz.